Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Jesus abre estradas no coração de quem permite. Eu não sei o que você já sabe sobre você. Quais são os caminhos que você já investigou, das suas possibilidades, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Ainda que você já tenha 90 anos, nunca é tarde para você perceber quais são as estradas que você ainda precisa trilhar. E se você está cansado, eu estou sem condições, Padre, de hoje abrir uma picada nova no matagal da minha vida. Acredite na palavra de Jesus que lhe diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o coração que se ocupa do ódio corre o risco de não amar. Amor e ódio ocupam o mesmo espaço dentro de nós, só que com uma diferença: o ódio obstrui os espaços, o amor abre portas. Quanto mais a gente ama, mais a gente pode amar. O ódio é o contrário. Se ele entra dentro do nosso coração, ele dificulta que a gente ame, e ele vai crescendo, ele vai se avolumando, dando ao coração, impedindo este coração de ter o sentimento positivo que é o amor. Por isso que é tão importante a gente fazer todos os dias antes de dormir: será que hoje eu estou levando para a cama comigo? Será que eu estou levando para o meu descanso o peso de algum ódio? Eu sempre acreditei, por uma intuição, nunca tinha estudado teologia para poder ter o conhecimento dessa verdade. Eu a trago comigo desde pequeno, que Deus me fala através do meu coração. Eu sempre acreditei que o bom senso que vem do coração, a voz do coração, é essa voz da sabedoria, né? Essa voz mais íntima que nós podemos ter dentro de nós, que é aquela que nos acusa, que nos liberta, é aquela voz que nos chama a atenção para os nossos excessos. É a voz da consciência, né? A minha mãe sempre gostou de nos ajudar, de nos ensinar o exame de consciência, que não era nada mais, nada menos que essa parada ao final do dia, para dar ao coração a oportunidade de dizer alguma coisa. Já que muitas vezes na pressa, a gente corre o risco de não ouvir o próprio coração. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma, e você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Porque toda vez que nós nos livramos dos nossos excessos, a felicidade fica mais acessível. Fica mais acessível a felicidade.
Faça o exercício de buscar nos seus acúmulos aquilo que pode ser dispensado. E de repente você vai perceber que essa organização material externa que nós podemos fazer de um quarto, de uma sala ou de uma casa, começa a ter repercussões dentro de nós. Porque você começa a ter coragem. Da mesma maneira como você retira uma roupa que você não vai usar mais e você oferece a alguém que de repente possa usar aquilo, você também começa a dispensar sentimentos que estavam antigos dentro de você, que não lhe causavam nenhum bem. Só que aí você não joga em cima do outro não, né? Nós precisamos cuidar para que o outro não venha derramar sobre o nosso pudim de leite condensado a caldinha de vinagre que ele maldosamente preparou para nós. Então não faça isso também. Quando for julgar um sentimento ruim fora, que jogue no lixo, não em cima do outro. O cristão não tem obrigação de receber aquilo que não serve mais para mim. Sentimentos estragados não podem ser julgados em cima dos outros. Ainda hoje eu estava dizendo a uma pessoa que é muito especial ao meu coração, que eu tenho vivido um dos momentos mais especiais da minha vida. Sabe quando você se sente feliz mesmo? Leve. Quando você se sente, parece que em paz com as suas escolhas, por mais que eu esteja conflituado diariamente, porque faz parte da minha estrutura estar conflituado. Eu sou um menino, desde menino, eu não sou um menino mais. Embora o menino esteja alojado aqui nas minhas carnes, e eu faço questão de alimentá-lo diariamente, eu gosto muito daquela música, Bola de Meia, Bola de Gude, você já ouviu? Há um menino, há um moleque morando sempre em meu coração. Quando o adulto balança, é o menino que me dá a mão. Eu acredito mesmo nessa verdade. Quem me sustenta é o menino que a dona Ana colocou em mim, que eu nunca fiz questão de perder. Ele que me traz bom humor, ele que me traz criatividade, ele que me ensina a vencer os meus sofrimentos, ele que me ensinou a ser pobre, é ele que me ensina a ter alguma coisa agora. Ele que me ensina tudo. Eu sou sempre tomado pela mão por esse menino que existe em mim. Mas desde menino, eu descobri, desde muito criança, eu descobri que a vida pode ser bonita. Que apesar de todas as restrições que estão ao nosso redor, a vida pode valer a pena. A vida pode ser interessante. E hoje eu tenho vivido, sabe, esse processo de estar em paz com as minhas escolhas. E eu estava dizendo que desde menino eu me incomodo muito, né? Eu sou naturalmente conflituoso, eu vivo muito conflituado, mas não é um conflito que me tira do prumo, não. Sabe, é o desejo de acertar, é o desejo de avançar em dimensões do meu caráter, da minha sensibilidade, que talvez eu ainda não tenha tido a oportunidade de alcançar. Tocando em frente, ir adiante, desbravando tudo aquilo que nós podemos desbravar de nós mesmos. Como um velho boiadeiro tocando a boiada, eu vou levando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje, porque é isso que Deus quer. Aliás, eu fico pensando que uma pergunta bem feita, ela tem o poder de gerar respostas muito criativas dentro de nós. Ou então, quando não conseguimos chegar às respostas, a pergunta mesmo se encarrega de nos levar a um processo de mudança. Eu, por exemplo, quando eu me pergunto, o que um ser humano precisa para ser feliz? Eu posso querer encontrar as respostas colocando todas as dimensões da felicidade material, que não é nenhum problema. Eu preciso de realidades materiais, eu preciso do conforto onde dormir,
eu preciso de alimento. São as necessidades básicas de um humano. Uma pessoa merece ter tudo isso. Mas quando eu entro nas dimensões espirituais da felicidade, aí isso não tem fim. Porque espiritualmente é diferente da matéria. Materialmente eu posso muito facilmente ficar quase que saturado do muito ter. Eu encontro pessoas que têm muito o tempo todo e eu sei quão difícil é para elas administrar tudo que têm. Às vezes passa uma boa parte da vida e do tempo administrando o que materialmente conquistou. E não é desfrutando não, viu? É administrando. Porque dá tanto trabalho ter. Eu gosto de dizer isso. Eu já experimentei o não ter e hoje eu experimento o ter. Os dois são difíceis. Não ter é muito difícil e ter também é muito difícil. Porque você fica... A partir do momento que você tem uma casa, que você tem as responsabilidades daquela casa, as demandas daquela casa, você perde um pouco da sua liberdade. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Porque não nos posicionamos do jeito certo. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Faça a manutenção. Estou fazendo a manutenção dos defeitos do meu marido. Meu marido é acomodado e eu o acomodo com as minhas atitudes. Meu filho é acomodado e eu o acomodo ainda mais com o meu cuidado excessivo. Eu não expulso na hora que ele precisa crescer. Tenho um amigo que eu vou fazendo a manutenção dos seus vícios, porque vou reforçando nele aquilo que é vicioso e que ele já deveria ter expulsado de si mesmo há muito tempo. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. Sim, quando eu busco essa felicidade, independente do que o outro está me oferecendo, quando eu cavo na terra do meu ser a oportunidade de ser feliz, eu naturalmente provoco isso no outro. Eu vou ficar menos incomodado com o outro. Porque muitas vezes eu fico numa insistência na mudança do outro, mas não faço aquilo que me cabe para que o outro mude a partir de mim. Às vezes, minha gente, nós temos uma pretensão de que são os outros que vão nos nutrir disso, com isso ou com aquilo. Mas não. O que o outro nos oferece é apenas um complemento. A minha nutrição emocional, ela depende exclusivamente daquilo que eu escolho viver. O despojamento me proporciona isso. Um contato muito honesto com aquilo que eu estou escolhendo. Porque enquanto eu estou vivendo na convivência com os outros, eu posso muito bem estar maquiando a minha verdade. Eu posso estar até colocando um obstáculo para que o outro não acesse a minha verdade. É isso que nós chamamos de hipocrisia. Quando nós colocamos um filtro que prejudica o outro ter acesso à nossa verdade. Aí a gente finge que acredita, finge que sente. Mas quando nós não temos isso, não há por que mentir para você. Então aquela solidão que nós vivemos, ainda que seja entrando no banheiro, tá certo, digamos que você não tem o quarto só para você, mas em algum momento da vida você tem um momento só seu. É disso que eu estou falando.
Quando você não precisa oferecer nada aos outros. Quando você naturalmente tem um contato com aquilo que você se oferece. Porque às vezes nós estamos preocupados com o que nós estamos oferecendo aos outros e não conseguimos alterar a qualidade do que nós oferecemos, é porque nós não estamos acostumados a refletir e pensar no que nós estamos nos oferecendo. Sim, porque o que eu ofereço aos outros é uma consequência daquilo que eu me ofereço. Eu particularmente penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida, é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões. Talvez você ainda seja ciumento. Talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias. É porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta, que é a palavra de Cristo. É a sua mentalidade, é o seu evangelho, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de viver, de interpretar o mundo, de interpretar as pessoas. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos às vezes uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Já encontrei muita gente pela vida assim. Parou de dar certo, perdeu o rumo da vida, porque vive um processo de autopunição constante. É engraçado, sabe, gente? Porque essa verdade que é de fé está sendo cada vez mais atestada pela psicologia. A psicologia nos ensina que a culpa, ela é altamente nociva da vida humana. E há que se diferenciar a culpa do arrependimento. O arrependimento é você saber que errou, é você saber que está numa conduta errada e fazer um movimento para modificar isso. Então, magoei o Christian, fui deselegante com ele, o humilhei, o enganei, o roubei. São tantas coisas que a gente faz. Mas eu estou arrependido. O que eu faço? Vou na direção do Christian e, movido por esse arrependimento, vou fazer o que for possível para restaurar o que eu havia destruído. A culpa não. A culpa muitas vezes ela não nos leva a lugar nenhum. Ela não nos permite a ação que vai corrigir o erro cometido. Mas nós muitas vezes queremos resolver os conflitos, os problemas, sem termos criado a situação. Nós queremos resolver os nossos problemas sem falar e sem ouvir do jeito certo. Porque há um jeito certo de dizer as coisas. Às vezes nós vamos dizer algo muito pesado, muito difícil, e nós podemos fazer isso sem que isso pareça tão afrontoso ao outro.
Vai depender da forma como nós fazemos. Um sorriso nos lábios para poder falar com mais serenidade, o tom de voz, tudo é um aprendizado. Posso dizer coisas pesadas ao outro e ele me ouvir de um jeito leve. O conteúdo era pesado, mas eu busquei uma forma de dizer leve. Eu particularmente acho que o formato da nossa comunicação precisa diariamente ser analisado e percebido. Nós muitas vezes não fazemos uma crítica da nossa maneira de falar. E às vezes também não nos perguntamos se nós estamos sabendo ouvir. Se a gente não sabe falar, se a gente não sabe ouvir, nós teremos muita dificuldade. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. De ter relações saudáveis com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com nossos irmãos e até mesmo com nossos amigos. É um aprendizado. E eu acho que a nossa vida cristã, ela perpassa todas as nossas dimensões, inclusive me ensinando um jeito de falar, um jeito de ouvir. Eu, porque sou cristão, devo ter um jeito específico de ouvir o outro. É meu empenho, é meu desafio.